Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gurizada, olha só. Vamos falar sobre os bastidores após a derrota de ontem. Na derrota, né? Um empate. É que ficou esse sabor de derrota, né? Ficou parecendo essa derrota. Depois de ter ganho de 2-0, cedeu o empate. Parece uma derrota, né? Parece uma derrota. Mas o detalhe é o seguinte: esse mesmo sentimento que nós, torcedores, estamos tendo agora de essa questão de parecer uma derrota, isso também foi sentido nos bastidores, tá? Pesou bastante o empate de ontem nos bastidores. Os jogadores, eles se cobraram bastante sobre o que aconteceu ontem. Justamente porque a conversa durante a semana, antes do confronto contra o Palmeiras, era para que justamente isso não acontecesse. Eu trouxe para vocês aqui na semana passada de que havia uma avaliação de que o Grêmio, depois dos 20 minutos de partida, acabava se tornando displicente. Os jogadores perdiam a atenção. E não era uma questão de rendimento, questão física, não. Era questão de atenção na partida. E ontem isso voltou a se repetir. Por isso os jogadores se cobraram bastante, se sentiram incomodados com o que aconteceu, porque durante a semana a conversa era para que justamente isso não acontecesse. Um dos detalhes que os jogadores levavam em consideração para a partida de ontem era que não deixassem o Palmeiras ter a posse de bola, não deixassem o Palmeiras gostar da partida. E no primeiro tempo eles conseguiram fazer isso. No primeiro tempo eles conseguiram ser intensos, conseguiram atacar o Palmeiras a todo instante, conseguiram morder o Palmeiras a todo instante. A gente via mesmo o Edenilson dando carrinho lá na frente e voltava para dar um carrinho lá atrás. Eu até brinquei com vocês aqui na nossa live que se o juiz pegasse a bola para terminar a partida, o Edenilson era capaz de dar um carrinho no juiz também. Os jogadores estavam intensos na partida. O próprio Cristaldo, que não tem essa característica mais defensiva, mais tal, também estava assim defendendo lá quase dentro da grande área na defesa do Grêmio. Então assim, os jogadores entenderam esse recado no primeiro tempo. Só que no final da partida, quando vem as substituições, aí a situação começou a mudar de figura. E aí os jogadores entenderam que ali começaram a deixar o Palmeiras ter espaços, ter a bola e gostar da partida. O Edenilson, na saída na zona mista, ali na saída do estádio, ele chegou a dizer que tem que buscar o quanto antes os pontos para sair dessa situação. E aqui é um alerta para que os jogadores sabem que a situação não é tão confortável assim, embora o Renato tenha dito na coletiva de que o Grêmio daqui a pouco vai atropelar, vai passar por cima, é só olhar quem está próximo ao Grêmio. A situação não é bem por aí, porque o campeonato está passando, daqui a 2, 3 rodadas já tem o confronto contra o Corinthians, que é o último confronto do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe como é que a situação vai se complicando conforme nós estamos acompanhando a tabela. Então, assim, os jogadores estão tensos, estão incomodados com o que aconteceu. O retrato disso foi dentro de campo. Nós vimos a queda de rendimento, mas também vimos a briga. A briga não, mas a discussão mais forte, quase foi uma briga entre ali o Marquezin e o Reinaldo, né? Sobre isso, o Renato, ele conversou com os dois jogadores, teve uma conversa logo na chegada do vestiário. O Renato realmente parabenizou o grupo pelo primeiro tempo, segundo tempo entendeu que também houve essa queda, mas conversou com os dois jogadores. Houve discursos do grupo se unir, do grupo não rachar, não brigar, não ir, né, sabe, aquela cobrança mais forte e tal, se cobrar pela posição um do outro e tal, mas do grupo permanecer unido. Houve essa cobrança dos próprios jogadores, as lideranças, aí se entende Jeromel e tudo mais, né? Mas houve essa cobrança mais forte. Sobre o Marquezin, após a partida, enquanto o Renato fazia a coletiva, o Marquezin confirmou que já sabia que não vai jogar no confronto agora contra o Juventude no final de semana. O Renato estabeleceu esse novo rodízio, né, de goleiros. O Marquezin até criticou mais uma vez essa opção do Renato, dizendo que é difícil atuar sabendo que tu não vai jogar o próximo jogo, é complicado, mas enfim, diz que é uma decisão do técnico e que ele tem que respeitar. Já é a segunda vez que ele vai mais forte nessa ideia. Da outra vez ele também falou que precisava trabalhar para mostrar que o técnico estava errado, vocês vão lembrar disso, mostrar também que a torcida estava errada na época ali da final do Gauchão, quando ele vinha sendo criticado por algumas falhas. O Marquezin geralmente ele dá ele fala mais forte quando ele dá alguma entrevista. Então ontem ele não deixou de ser diferente. Sobre essa discussão, essa briga com o Reinaldo, ele foi questionado, mas ele desconversou. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, estamos chateados pelo resultado e é isso, é o mais importante. Não quis comentar sobre o assunto. Hoje à tarde acontece a reapresentação lá no CT Luiz Carvalho, né? O Renato prometeu uma conversa com os dois, somente com os dois, hoje à tarde, para
né, aparar as arestas e tudo, fazer as pazes, enfim, hoje à tarde deve acontecer essa conversa mais forte. Hoje também acontece a reapresentação, os jogadores que atuaram ontem fazem o treinamento regenerativo, treinamento mais leve, quem não atuou faz o treinamento mais forte. O Vijaçante fica à disposição para o treinamento de amanhã, ainda hoje não, tá? E aí começa a nascer uma grande dúvida, no lugar de quem o Vijaçante vai entrar? Ou, aliás, quem sai para a volta do Vijaçante? Porque hoje nós temos Dodi, Edenilson, que jogou bem pra caramba ontem, e aliás, o Renato disse que tirou o Edenilson por opção técnica, pra botar o Galdino. Enfim, sai o Edenilson, entrou o Galdino, o Edenilson jogou bem pra caramba ontem, mas é um jogador candidatíssimo a continuar na titularidade, é a segunda partida que ele faz bem, né? Jogou contra o Fluminense e agora de novo, contra o Palmeiras. O Dodi é o 5 indiscutível, acredito, do elenco até o momento. O Vijaçante é um jogador que marca muito também, mas ele é aquele jogador, aquele chamado box-to-box, que ele tá lá na frente, ele ataca muito bem, ele chega lá na frente, mas que acaba, consequentemente, abrindo aquele espaço lá na linha defensiva. E quem iria para essa marcação é o PP, que também não tem essa marcação mais forte, ao contrário do Dodi. Então eu acredito que, na minha concepção, pelo menos, e eu acredito que a maioria dos gremistas, eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, por favor, quem deveria sair para manter esse esquema, mas na minha opinião, acredito que o PP seja o candidato a sair neste momento. O Edenilson vem numa sequência muito boa, o Dodi, para mim, é o cara o número 5, e o Vijaçante entraria na vaga do PP. Mas quero saber a tua opinião, o que tu acha sobre essa formação, se tu tá gostando ou não, se gostaria que mudasse, quem entraria no lugar, ou quem sairia pro lugar do Vijaçante, ou o Vijaçante precisa pegar um banco, enfim, cada um tem a sua opinião e eu quero saber a tua aqui embaixo. Gente, sobre o JP Galvão, o Renato confirmou que o JP está de saída. Muita gente ficava naquela dúvida, mas daqui a pouco a direção não consegue ninguém no mercado, vai acabar renovando com o JP vai ficar, o JP vai acabar renovando. Não, o Renato ontem já acabou com isso, jogou a culpa pra cima da imprensa, e aí não é nenhuma novidade, falou o seguinte, quando vocês tiram com o jogador, ele tem que ir embora do clube. Infelizmente é isso que vai ter que acontecer com o Galvão, confirmando que ele vai sair, né? Aí ele segue depois, quando vocês cismam com o jogador, se o jogador não rende, não adianta. Pô, mas se ele não rende, o cara tá aqui há um ano, fez 3 gols, sendo que os 3 são pelo gauchão, 2 gols são de pênaltis, deu uma assistência, o cara não consegue se firmar, não é a gente que tá pegando no pé, né? Aí depois ele segue assim, já tive problemas com outros jogadores aqui, justamente por isso. Quem são os jogadores? O Diogo Barbosa, que a torcida não gostava, detestava em campo. O Thiago Santos, que foi escorraçado pela torcida na arena. E eu não tô criticando a torcida, tá? Não tô criticando a torcida, são 2 jogadores insuficientes. Mas enfim, são 2 jogadores que o Renato adorava colocar como opções, e são 2 jogadores que acabaram saindo por críticas não só da imprensa, mas da torcida também. Então assim, não tem como a gente defender muito, né? Aí ele segue, vai fazer o quê? É a vida. Quando o jogador não dá certo no clube, tem que seguir o seu caminho. Confirmando então que o JP Galvão vai deixar sim o Grêmio ao final do seu contrato, agora no final de julho. Agora eu tô curioso para saber como é que vai ser lá no Jacone contra o Juventude no próximo domingo. Se o Renato vai optar por colocar o JP Galvão no primeiro tempo, no segundo tempo, acredito que no segundo tempo, ele não vai mexer na formação, acredito pelo menos, né? Eu tô curioso para saber se o Renato vai insistir com o JP Galvão ou depois da vaia que... Da vaia não, da vaia também, mas dos xingamentos que ele levou ontem, se ele vai insistir com o JP Galvão, até porque é um jogador que a torcida não aguenta mais. Pra gente seguir aqui, gurizada, e pra gente encerrar, a Arena segue sem previsão. O presidente Alberto Guerra ontem em entrevista antes da partida para a Grêmio TV, disse que não tem ainda um parecer da Arena sobre a possibilidade de jogar contra o Fluminense pela Libertadores lá em agosto no estádio, e por conta disso o Grêmio já começa a preparar o Couto Pereira para receber essa partida. A Arena disse que não tem como dar um prazo para o Grêmio, não tem como dar uma estimativa, até porque a Arena também não tem um prazo da empresa que está fornecendo os equipamentos para poder fazer toda a reestruturação da subestação que foi atingida nas enchentes. Então a Arena também não tem o prazo, segundo a própria Arena, o Grêmio acaba ficando sem o prazo e por conta disso o Grêmio já prepara o Couto Pereira. O grande problema disso tudo é a volta da energia elétrica. A Arena comprou todos os equipamentos novos para poder refazer praticamente a subestação e até o momento os equipamentos ainda não chegaram. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!